legal, gente. Você sabia que você pode ter um apiário seu, um apiário para chamar de seu? É isso que a gente descobriu na Mostra Ambiental em Catanduva, no interior de São Paulo, porque a gente encontrou aqui um pessoal que é de Jaguariúna, faz um trabalho junto com a Embrapa, e o Fernando, que está aqui com a gente, vai nos orientar agora nesse assunto, é pós-graduando sobre assuntos de abelhas. Como é que é a tua pós-graduação, Fernando? Seja bem-vindo ao Simples Assim. Muito obrigado. Meu nome é Fernando Kenzer, eu sou biólogo de formação, trabalho com as abelhas desde 2014 e hoje em dia eu faço a minha pós-graduação em agricultura e ambiente, em assuntos relacionados com abelhas e a agricultura. Porque muita gente diz que a agricultura, especialmente as plantações de canas, estariam terminando com as abelhas. Isso é verdade ou é uma coisa reversível? Com certeza é uma coisa reversível. Existem diversos fatores que afetam a saúde, podem afetar a saúde das abelhas, né? Entre eles, os principais que a gente pode citar as mudanças climáticas, né? Os extremos de clima frio e clima quente, isso afetam muito as abelhas. As próprias doenças que existem entre as abelhas, os inimigos naturais das abelhas. A gente tem o problema do desmatamento, né? Que a gente tira os lugares onde que ela poderia fazer os ninhos. E a gente tem também o uso incorreto dos agrotóxicos, que é aí onde entra essa problemática. Bom, a gente tem aqui hoje, que a gente está vendo, uma bancada onde eles explicam, vamos dizer assim, a biologia das abelhas, o impacto dos alimentos e das plantações, e depois a gente vai lá experimentar esse mel. E esse projeto chama Combi, é isso? Explica pra gente o Combi. Exatamente, a Combi, ela foi fundada com essa ideia de fazer a educação ambiental usando como ferramenta as abelhas nativas sem ferrão. Abelhas nativas sem ferrão é aquelas que produzem o mel ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, as abelhas sem ferrão elas também produzem o mel, algumas mais e outras menos, né? Então vamos mostrar pra gente aqui o que tem nessas caixinhas aqui, Fernando. Legal, hoje a gente trouxe aqui no evento para o pessoal conhecer um pouco mais a respeito das abelhas sem ferrão. Quando a gente pensa nas abelhas, a primeira coisa que vem na cabeça é o mel e a ferroada, né? Só que aquelas abelhas que têm o ferrão, né, que a gente é acostumado e chama de abelha Europa, ela não é uma abelha do Brasil, ela foi trazida para o Brasil na época do descobrimento. Só que aqui no Brasil a gente tem uma diversidade enorme de abelhas sem ferrão, um número aproximado de 250 espécies que a gente já conhece, catalogadas. E essas espécies, todas elas têm abundância ou elas estão em fase de desaparecer da natureza? Existem algumas que estão mais prejudicadas, mas no geral elas ainda estão bem. E a gente tem a produção de mel, 3 espécies aqui que você trouxe pra gente, é isso? Dessas espécies que a gente trouxe, uma delas é boa para a produção de mel, uma é boa para a produção de própolis e as outras 2 são muito boas para a parte de serviços de polinização agrícola. Não necessariamente produzem mel. Elas produzem o mel, mas numa quantidade menor, que não é muito bom a gente retirar esse mel dela, porque não tem muita vantagem, né? É melhor utilizar elas em outros trabalhos que elas também são muito boas. Fala um pouquinho de cada uma delas aqui pra gente, Fernando. Legal, vamos falar um pouco da mandaçaia. A mandaçaia, ela é uma espécie de abelha nativa sem ferrão muito boa, produtora de mel, né? Ela tem como característica ser uma abelha bem dócil. Ela ganhou esse nome de mandaçaia dos índios. O mandaçaia vem do indígena, que significa a vigia bonita. Ela ganhou esse nome porque sempre fica uma abelha operária na entrada da colmeia fazendo a vigia para fazer a guarda desse ninho. E ela é bonita mesmo, ela tem um visual diferente, né? Exatamente, na minha opinião, a mandaçaia é uma das mais lindas que a gente tem na nossa fauna. E essa outra aqui, Fernando? Legal, essa próxima, ela é conhecida como a marmelada, o nome popular dela é marmelada. Ela ganhou esse apelido porque o mel dela lembra o doce de marmelo. Exatamente. Então as abelhas sem ferrão, o mel, geralmente o mel das abelhas sem ferrão, ele é mais fluido, ele é mais líquido do que o mel que a gente está acostumado da abelha Europa. Só que nesse caso, a abelha marmelada, ela é um caso à parte. O mel dela é muito viscoso e ele lembra o doce de marmelo. Você falou agora da questão do sabor, me lembrei de uma coisa. A gente quando compra mel, vem aquela coisa assim, mel de laranjeira, mel de macieira, sei lá. Isso interfere no sabor do mel, do tipo de planta que a abelha retirou o pólen para fazer o néctar para fazer o mel? Legal, quando a gente pensa na abelha europeia, que é a abelha com ferrão, os méis eles vão receber o sabor da flor. Se for um mel de laranjeira, ele vai ter os aromas florais da laranjeira. Se for um mel de eucalipto,
ele vai ter os aromas florais do eucalipto. No caso das abelhas sem ferrão, a forma de armazenamento do mel é diferente. Então isso faz com que o mel ganhe um gosto especial da abelha. Então ele passa por um processo de fermentação e maturação ali dentro, do qual ele vai ganhando esses sabores da abelha. Então cada abelha sem ferrão vai fazer um mel com sabor diferenciado. E agora a gente tem aqui a jataí, é isso? Essa? Isso. Essa eu conheço. Essa daqui é a jataí, a abelha sem ferrão mais comum, né, que a gente tem no Brasil. A gente tem de norte a sul no Brasil, essa espécie de abelha. Ela está tão acostumada com o ambiente urbano que é muito comum a gente ver ela nos muros de casa. Ela faz o ninho em qualquer buraquinho que tiver bom para ela, e aí só fica o canudinho de cera com aquelas abelhinhas voando em volta fazendo a guarda do ninho. A jataí faz mel, dá para comer o mel? Exatamente, inclusive o mel da jataí é um dos méis preferidos das abelhas sem ferrão. Bom, e aí eu disse no comecinho, tem uma quarta aqui, a pititiquinha. O que é essa? Essa daí ela é conhecida como a abelha lambiolhos. Ela é uma das menores espécies de abelhas que existe no mundo. Essa que você disse que ela não faz tanto mel. Exatamente, ela é brasileira. O ninho dela é menor, as abelhas também são menores. Ela ganhou esse apelido de lambiolhos porque quando a gente sua bastante, acaba acumulando um pouco de sais minerais embaixo dos olhos. E aí essa abelhinha ela vem coletar esse recurso, lamber esse salzinho para usar na alimentação dela como fonte de sais minerais, e aí ela ganha esse apelido de lambiolhos. Muito bem, agora qual que a gente pode dizer que dá para ter no meu apiário? Um apiário para chamar de meu, qual eu posso ter? Legal, quando a gente pensa no apiário, a gente está falando das abelhas com ferrão. Quando a gente está conversando sobre as abelhas sem ferrão, o nome da criação é meliponário, então tem uma diferença entre os nomes. Meliponário. Meliponário é um nome difícil, né, de a gente acostumar, mas ele tem a ver com o nome do gênero da abelha. A maioria dessas abelhas, elas vêm do gênero Melipona. Então a criação de abelhas sem ferrão ficou conhecida como meliponicultura. E o local é o meliponário. E inclusive essas abelhas, elas são tão dóceis que você pode criar em casa. Conheço casos de amigos que criam em apartamento no 14º andar e as abelhas vão bem. O importante é ter aonde ela coletar os recursos. E aqui a gente entra com esse cenário cheio de fruta, tem maracujá, tem maçã, tem morango, tem verduras, vegetais. Por que tem isso tudo aqui, Fernando? Exatamente, aqui a gente demonstra o principal trabalho que as abelhas fazem por nós. Muita gente acredita que o principal trabalho que elas fazem por nós é o mel, só que o mel é praticamente um subproduto. O principal trabalho dela está relacionado com a polinização. Elas são especialistas no trabalho de polinização. Então, basicamente, 60% dos cultivos agrícolas que a gente tem no Brasil, em alguma fase, eles dependem das abelhas para ter uma boa produção. Não, mas então eu vou voltar lá para a questão do meu apiário. O que eu tenho que ter de fonte para o meu apiário, num apartamento, por exemplo, produzir mel? Legal, no seu apartamento você vai conseguir criar as abelhas sem ferrão, né? E daí será o meliponário, né? E aí lá você pode plantar uma planta que essas abelhas adoram, é o manjericão, que é uma planta fácil de pegar, ela tem uma florada o tempo inteiro, o ano inteiro. Uma outra planta que elas adoram, e ela é exótica, usada na parte ornamental, conhecida como ixora. Tem uma outra planta que é muito boa para as abelhas sem ferrão, que é conhecida como amor agarradinho, uma florada linda. Então existe uma diversidade enorme de plantas que são boas para as abelhas. Então eu posso criar meu meliponário, aprendi, Perfeito. Desde que eu tenha essas plantinhas todas. E agora chegou a parte da degustação. É isso. Nessa parte a gente mostra a diversidade de méis que a gente tem das abelhas sem ferrão. Então, como eu disse no começo, a forma de ela armazenar vai trazer o sabor especial para o mel. E o mel da abelha sem ferrão, ele tem uma quantidade maior de água do que comparado com o mel da abelha europeia. Então, quando a gente olha, ele chega até a ser mais fluido, sabe? Você repara a quantidade de água dele é maior, e aí isso faz com que esse mel ele tenha uma validade um pouco menor quando ele não é feito os processos de beneficiamento até armazenar. Então, assim, o mel da abelha sem ferrão, ele é mais sensível à manipulação e perecível também ao tempo. E aqui na exposição a gente trouxe o mel de 2 abelhas sem ferrão lá da floresta amazônica. A tiúba do Maranhão e a uruçu amarela para vocês degustarem. Bora lá, que essa é a parte que eu mais gosto. O que é esse, Fernando? Esse é o mel da uruçu amarela.
Uruçu é o nome da abelha. Isso, exatamente. Uruçu é o nome da abelha, gente. popular da abelha sem ferrão. Diferente. Um fundinho, não sei dizer. E o outro? O fundinho que você não soube dizer talvez é um pouco puxado pro lado do limão. Algo É isso, ácido. isso. Exatamente. Essa característica dele é normal por causa desses processos de fermentação que ele passa ali dentro do potinho. E aí ele tem um traz gostinho essa de limão. característica Fernando mais falou azedinha. bem. Bora lá, Fernando, o que é esse? Esse aqui é da tiúba, conhecida como uruçu cinzenta. Gente, quando fala uruçu dá uma impressão que é uma cobra, mas é nome de abelha, viu? Inclusive o seu Valença falava delas, né, na música. Mel doce de uruçu. Verdade, olha lá. Põe um pedacinho da música, João. Que delícia. Esse é mais docinho. Esse é mais docinho. Cada paladar tem uma sensibilidade diferente. Tem um fundinho de pimenta. Legal, eu também sinto esse fundinho apimentado, eu também sinto. Adoramos. Muito obrigada, viu, Fernando? A gente que agradece, é um prazer estar junto com vocês e falar sobre esses seres tão importantes. De abelhas, gente.